Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos, na noite de hoje, fazer algumas considerações sobre o capítulo 6, cujo título é O Consolador. Nesse capítulo, nós vamos ver o jugo leve, o item do jugo leve, o item do Consolador prometido e as instruções dos Espíritos. Jesus, no seu ministério terreno, ele nos ensinou por meio de muitas parábolas e também fazendo uso de metáforas. As metáforas, elas são muito importantes devido à sua capacidade de falar diretamente às nossas almas pela força dos seus simbolismos, né? E o simbolismo das metáforas, eles se ligam de uma forma especial aos nossos sentimentos e às nossas emoções. E Jesus, fazendo uso de metáforas, ele fala diretamente aos nossos corações machucados, magoados ou desesperançados, falando do seu amor no processo educativo de cada um de nós. E o Cristo Consolador, usando suas sábias metáforas, né, ele nos consola no célebre convite registrado no Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Nesse trecho, né, esse é o que Mateus registra, o convite de Jesus, para que nós possamos ser consolados e ter as nossas aflições aliviadas, as nossas angústias aliviadas. Ele apenas impõe uma única condição, né, para que possamos merecer essas consolações do Cristo. Ele nos impõe uma condição única para que possamos ter o nosso espírito, o refrigério necessário para livrar-nos das angústias e das aflições que nos sobrevêm no nosso dia a dia. E a condição é que possamos observar a lei de amor e de caridade. Essa lei de amor, ela está simbolizada na metáfora pela figura do suave jugo e pela figura do fardo leve. Porque Jesus nos consola, nos conforta, nos dá esperança, nos ensinando o caminho de chegarmos a Deus através da observação da lei de amor e de caridade. Essa lei que Jesus nos trouxe, nos ensinou e vivenciou essa lei, nos demonstrando a sua leveza, o quanto ela é leve, o quanto ela é branda, o quanto ela é suave, principalmente se compararmos, se levarmos em consideração as complexas e difíceis leis mosaicas, as leis que os judeus buscavam cumprir, né? Então, a lei de amor ensinada e vivida por Jesus, ela é leve, ela é suave, ela é branda, né? Esse jugo, ele é leve porque é a lei de amor e de caridade. É suave, né? Porque ela está ao alcance de todos nós. Todos nós temos condições de cumprir a lei de amor e de caridade.
Muito embora, né, na época em que Jesus trouxe esses ensinamentos, ele não tenha sido muito bem compreendido, né? Mas é por isso mesmo que Jesus é o nosso grande consolador, porque além de nos ensinar essa lei, a lei de Deus, a lei de amor e de caridade, ele nos oferece a esperança com base na confiança, na nossa fé na vida no reino dos céus, né? Na vida futura. Jesus nos ensina a ter esperança no seu reino, que é o reino dos céus. Porquanto na vida futura, né? A vida após a existência física, ele ainda nos promete um outro consolador que haveria de vir, né? Esse outro consolador viria quando a humanidade estivesse mais amadurecida, principalmente na razão e no bom senso, para que pudessem melhor compreender os ensinamentos, né? E até outros que o futuro Consolador haveria de brindar à humanidade, trazer para a humanidade. Porque a doutrina codificada por Allan Kardec, ela se ajusta perfeitamente ao texto do evangelista João, principalmente sobre o Consolador prometido, né? E para entendermos o alcance das palavras de Jesus, vamos refletir sobre os ensinamentos por ele trazidos. E o que os homens fizeram desses ensinamentos de Jesus ao longo dos tempos, né? No texto do Evangelho de João, diz-nos mais ou menos o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o reconhece. Mas, quanto a vós, conheceis porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Assim, esse texto do Evangelho de João, né, traz aí a promessa de Jesus com referência ao Consolador que haveria de vir ao mundo, restabelecer os ensinamentos do Cristo, visto que esses ensinamentos foram corrompidos pelo homem ao longo do tempo, né? Então, esse Consolador haveria de relembrar à humanidade tudo que Jesus havia ensinado e também trazer mais esclarecimentos, né, novos esclarecimentos, que na época não foi possível trazer à humanidade por falta de amadurecimento espiritual da humanidade naquela época. Assim, entendemos que o Consolador prometido por Jesus, o Espírito da Verdade, não é uma entidade física definida, uma criatura humana ou mesmo espiritual. É, na verdade, simplesmente a essência dos ensinamentos de Jesus, a pureza dos ensinamentos de Jesus, da lei de amor, de caridade. Esses ensinamentos que deveriam, né, ser restabelecidos para a humanidade, deveriam trazer clareza para a humanidade da essência dos ensinamentos do Cristo. O Consolador teria como missão principal cumprir essa promessa de Jesus, né? Trazer consolo através do restabelecimento da originalidade dos ensinos do Cristo. Mas a forma como isso chegaria ao mundo seria através dos Espíritos Santos, né?
E esses Espíritos Santos são os mensageiros do amor divino, que por ocasião do advento da codificação da doutrina espírita, se fizeram ouvir para a humanidade através da obra de Kardec. Porque para que os homens, já dotados de mais razão, de mais amadurecimento no bom senso, né, pudessem mais rapidamente se aproximar da verdade, né, dos ensinamentos de Jesus. Porque livres dos mistérios, de forma mais clara, né, o Espiritismo trouxe para a humanidade todos os esclarecimentos, né, que poderiam estar ocultos nas mensagens cifradas de Jesus. E precisava, sim, que viessem alguns mensageiros divinos para restabelecer esses ensinamentos de Jesus que foram corrompidos ao longo do tempo. Porque o cristianismo está centrado na vida e a obra de Jesus. E os seus ensinamentos eram verbais e foram anotados pelos apóstolos, os quais, mais tarde, escreveram os evangelhos. E, por sinal, a palavra evangelho quer dizer boa nova, ou um alegre anúncio, né? Boa nova, coisa, novidade, agradável. E os evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, usando, né, dos seus apontamentos, das suas notações e das suas interpretações, escreveram os evangelhos. Evidentemente que cada qual, na sua interpretação, ali já havia alguma possibilidade de haver uma forma de corromper a originalidade dos ensinamentos do Cristo. Não, talvez, por intenções, de forma intencional maldosa, né? Mas por habilidades de interpretação. Que nós vemos algumas divergências de citações, de local, de horário, algumas citações divergem entre os 4 evangelistas, né? Nem todos falam sobre o mesmo fato, sobre o mesmo ponto de vista. Ou seja, segundo a interpretação de alguns, os fatos divergem, né? Então, vemos que desde a origem, os ensinamentos do Cristo que chegaram até nós, tendo a sua origem nos escritos de Mateus, Lucas, Marcos e João, já tinham a possibilidade de incorrer aí em algumas desconfigurações, né? Esses evangelhos, principalmente porque esses evangelhos eles foram escritos, né, em cima de textos sagrados dos judeus, a Torá, o Antigo Testamento, né? E também sob o jugo do Império Romano que pesava sobre a Palestina. O cristianismo ele aparece como a continuação e o aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel. Porque Jesus e os seus apóstolos, né, eles tomaram posições firmes sobre os ensinamentos judaicos, principalmente nas interpretações equivocadas, procurando corrigi-las, né? Porque essas interpretações equivocadas levavam o povo judeu a práticas errôneas que mais os afastavam de Deus e que, por consequência disso, mais sofrimento sobrevinha sobre aquele povo. Mas os judeus não só rejeitaram os ensinamentos de Jesus, mas também tentaram desfigurá-lo na sua originalidade. Assim, nós vemos que os ensinamentos de Jesus têm sofrido interferências de interpretações humanas, errôneas, movidas por boas e por más intenções. Vejam como os dogmas da igreja provocaram uma desfiguração do cristianismo do Cristo, né? A
fé se tornou dogmática nas mãos de políticos e religiosos corruptos, né? Nós, para ganhar os céus, tínhamos que confessar os nossos pecados, nossas culpas, né? Pagar indulgências, né? E outros dogmas mais, né? Por exemplo, alguns dogmas que se distanciam de forma flagrante, né, dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, o dogma do pecado original, né? O dogma da infalibilidade do papal, do Papa, né? O dogma da Santíssima Trindade. Esses dogmas, muito considerados pela Igreja, distanciam flagrantemente da essência dos ensinamentos do Cristo, né? Porque a proposta de Jesus para caminharmos para Deus é por meio do desenvolvimento de nossas virtudes, por meio do devotamento, por meio da abnegação. Por falar em virtude, podemos entender o que seria virtude, né? Nós podemos entender que virtude seria todo o pensamento, todo o comportamento, toda a nossa atitude, que quando por nós praticados, nos aproximam de Deus, porque são frutos da observância da lei de amor e de caridade. Agimos de acordo com a lei de Deus, né, e por isso essas ações, essas atitudes são tidas como virtuosas, né? Por exemplo, o agir com compaixão para consigo, para com o semelhante, agir com despreendimento, né? Agir pensando no interesse do próximo, né? Agir com generosidade, né? Com bondade, agir com modéstia, né? Perdoar, dar a outra face, amar aos inimigos, retribuir o mal com o bem. Todas essas são exemplos de virtudes, né, que nos aproximam de Deus, que nos colocam em comunhão com Deus, que nos elevam a alma, né, e que nos enriquece o espírito, porque nos colocam no caminho da verdade, nos colocam no caminho da lei de amor e caridade. Assim, entendemos que o Consolador prometido, o Espiritismo, ele ergue o véu deixado propositadamente sobre o que ainda era considerado mistério, né? O Espiritismo veio nos abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias, né? Ele é claro e traz com muita clareza os ensinamentos de Jesus. Ele ergue aquele véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Ele vem trazer a consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando a explicação justa das causas e um fim útil de todas as dores e sofrimentos, né, e das misérias humanas. De que forma que o Espiritismo nos consola, né? O consolo que o Espiritismo nos oferece, ele advém da nossa necessidade e também da nossa capacidade de nos instruirmos, debruçando-nos sobre a doutrina, principalmente sobre o princípio da reencarnação, para encontrarmos as explicações para todos os nossos sofrimentos. Se nos debruçarmos, vamos lá encontrar a explicação para todas as causas de nossos sofrimentos, né? As causas atuais e as causas anteriores a essa existência. Por exemplo, se nos falta uma perna, podemos supor que a encarnação passada a usamos de modo indevido, né? De forma inadequada, de forma contrária à lei de amor e caridade. Se sofremos
a prova da pobreza, é porque nós podemos assim imaginar, né, que já fomos ricos em outras oportunidades. E na riqueza, não soubemos fazer bom uso do dinheiro, né, não usamos a favor do próximo, não mitigamos a miséria do próximo, não aliviamos a dor do próximo, usamos tudo isso para nos completar com egoísmo, né, esquecendo dos nossos semelhantes. Por isso que o praticante do espiritismo, o espírita, diante da doutrina espírita, ele deve se preparar para ser aquele fiel intérprete dos bons espíritos, né? Ele tem que se preparar, se instruindo, né, na doutrina, buscando renunciar aos desejos não naturais e não necessários. Esses desejos não naturais e não necessários são esses desejos cujas satisfações nos distanciam do caminho de Deus, nos distanciam do caminho da verdade, nos afastam do caminho da lei de amor e de caridade, né? São desejos que nós buscamos satisfazer na esperança ilusória de que vamos encontrar consolo, que vamos encontrar satisfação, paz e plenitude. Mas é ilusão. Né? Esse caminho vai nos levar ao desespero, à dor e ao sofrimento. O cristão, o espírita, ele deve se esforçar para direcionar suas energias para a satisfação dos desejos naturais e necessários, né? Esses desejos naturais necessários são aqueles desejos naturais necessários do espírito e também da matéria, que são fundamentais para a sobrevivência, né? E também os desejos não naturais, porém necessários para uma vida equilibrada, no bom senso e na razão, porque vem da observação da lei de Deus, né? Quando buscamos caminhos da distração, esses caminhos que voam com o vento, né, nós mantemos nossas expectativas em alta, nossos sonhos e expectativas em alta conta. E isso certamente se desfaz em frustrações. A consequência disso é frustração, é dor, é desilusão, é sofrimento, né? Porque quando nós apostamos num caminho que não está embasado ou orientado pelas leis divinas, pela lei de Deus, pela lei de amor e caridade, esses caminhos nos levam a um afastamento do amor de Deus, nos levam a um distanciamento das consolações do Cristo. E por isso o resultado são as dores, são os sofrimentos. Quantas vezes nós projetamos filhos perfeitos, esposa, esposo perfeitos, família perfeita, uma vida perfeita, né? E, aliás, até um contrassenso querer a perfeição num mundo que ainda é imperfeito, como é o nosso. Mas também nós não encontramos consolação nem esperança no dinheiro, no carro do ano, no status financeiro, porque nenhum deles tem poder por exemplo, de enxugar lágrimas de uma família que tem um usuário de droga, ou alguém que tem seus dias contados por causa de uma doença terminal, ou até mesmo de uma mãe que perdeu seu filho. Como tais coisas poderiam trazer consolação a corações tão magoados, tão machucados, tão desconsolados, né? Buscam a satisfação de seus desejos não naturais e não necessários, nos levam a dor e sofrimento, porque estamos nos distanciando do amor de Deus. Temos, porquanto, que nos esforçar, direcionar nossas energias para
satisfazer as nossas necessidades espirituais e satisfazer aquelas necessidades nossas que não são tão naturais, mas são necessárias para o nosso viver aqui enquanto no plano físico, com um certo conforto, né? Vivendo do necessário, daquilo que é exclusivamente necessário para a nossa sobrevivência, sem apegos, sem acúmulos, sem nenhum tipo de excesso, com muita moderação, com muita modéstia, né? E com muita disposição para exercitar a lei de amor e caridade. Por isso que o espírita deve estar sempre estudando o conteúdo doutrinário, né? Está sempre estudando as obras espíritas, principalmente as obras da codificação kardeciana, as obras básicas do espiritismo, para que ele possa se instruir e, uma vez instruído e alimentado, nutrido de seus ensinamentos, ele possa penetrar os meandros da alma alheia para fornecer-lhes o alimento espiritual de que ele necessita, né? Porque o Espiritismo tem resposta para todas as nossas dúvidas, né? De onde viemos, o que fazemos aqui, para onde nós vamos, né? Qual é o nosso destino. E ele nos consola, ele tem consolo para todos os nossos dissabores, né? Ele tem explicação para os nossos sofrimentos atuais, para os nossos sofrimentos que têm origem nessa própria vida e sofrimentos que talvez a gente não consiga explicação nessa própria vida. Ele traz as explicações claras, justas, compreensíveis e lógicas, onde podemos perceber que se nada fizemos nessa existência para passar por tal experiência, né? Deus, como é extremamente justo, por certo, algo fizemos em outra existência para merecer vivenciar uma experiência de aprendizado novo, através da dor, na presente encarnação, né? Por isso, é preciso, né, entender bem os ensinamentos da doutrina espírita, penetrar bem os seus ensinamentos, porque estudando com um sentimento de humildade e de gratidão a Deus, né, nós vamos absolvendo com mais clareza, com mais compreensão estes ensinamentos, né, e podemos, assim, então, colocar em prática as nossas virtudes, exercitar as nossas virtudes, trilhando o caminho da verdade, trilhando o caminho do amor, né? A simplicidade e o amor são fundamentais, né, para que possamos trilhar de forma luminosa a estrada para a libertação de nós mesmos. Porque somente assim poderemos nos conectar com Deus, né, e com o nosso eu divino, com o nosso eu maior que nos está sendo desperto a cada dia, né, que está sendo desperto pelo nosso discernimento, pelo nosso estudo, né, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, em compreender cada dia mais os ensinamentos de Jesus. Lembrando que o caminho para Deus é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Para chegar a Deus, é só fazer aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito, né? Se trilharmos por esse caminho que é Jesus, se seguirmos os seus ensinamentos, né, que são brandos, que são suaves, né, que são leves, né, exige de nós apenas um pouquinho de boa vontade na prática da lei de amor e caridade, nós alcançaremos o resultado final, que é a consolação prometida por Jesus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.